Chorando em silêncio, ela se trancou no banheiro errado para esconder sua dor. Mas do outro lado da porta estava um milionário solitário, que não conseguiu ignorar suas lágrimas. O que ele fez naquela noite mudou tudo. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O céu cinzento de São Paulo parecia refletir perfeitamente o estado de espírito de Marina Santos naquela segunda-feira de junho. A chuva fina que caía sobre a cidade criava uma névoa que embaçava os vidros do ônibus lotado, onde ela se espremia entre dezenas de outros passageiros no trajeto de volta para casa na Zona Leste. Marina segurava firmemente sua pasta surrada, onde guardava currículos que pareciam se tornar mais inúteis a cada dia. Aos 22 anos, recém-formada em pedagogia pela universidade pública, ela havia imaginado que encontrar trabalho seria apenas questão de tempo e dedicação. 3 meses depois da formatura, a realidade se mostrava muito mais cruel. Não temos vagas no momento. Você não tem experiência suficiente. Entraremos em contato. As frases se repetiam como um eco torturante em sua mente. Naquele dia, havia sido a 5ª entrevista rejeitada apenas na última semana. A coordenadora da escola particular na Vila Madalena nem ao menos havia se dado ao trabalho de ser gentil, dispensando-a com um olhar de desdém que ainda ardia em seu peito. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem da mãe. Mari, passou mal de novo, remédio acabou. Marina fechou os olhos e apoiou a testa no vidro gelado do ônibus. Dona Helena, sua mãe, lutava contra diabetes e hipertensão há 2 anos, desde que foi demitida da fábrica têxtil, onde trabalhou por 15 anos. O SUS fornecia parte dos medicamentos, mas os mais eficazes precisavam ser comprados e custavam quase a metade do salário que Marina ganhava, dando aulas particulares esporádicas. Ela abriu a carteira e contou as notas amassadas. R$ 87. O remédio da mãe custava 140. O aluguel do pequeno apartamento em São Mateus estava atrasado há 2 semanas, e o proprietário, seu Joaquim, já havia deixado claro que sua paciência estava no limite. Próxima parada, Estação da Sé, anunciou o motorista. Marina desceu no centro da cidade, onde havia marcado mais uma entrevista que acabara sendo cancelada por telefone quando já estava a caminho. O shopping onde pretendia se abrigar da chuva e reorganizar os pensamentos ficava a apenas 2 quadras dali. Caminhando rapidamente pelas ruas movimentadas, ela tentava conter as lágrimas que insistiam em formar. O Shopping Cidade São Paulo era um dos mais luxuosos da região central. Marina raramente frequentava lugares assim, geralmente apenas para usar o banheiro ou se proteger do tempo. Ao entrar no saguão de mármore reluzente, sentiu-se ainda mais deslocada. Executivos de terno passavam falando ao telefone. Mulheres elegantes carregavam sacolas de grifes caras, e o som de saltos altos ecoava pelo ambiente refrigerado. Procurou pelos banheiros públicos, mas as placas a direcionaram para andares superiores. Subiu pelas escadas rolantes, observando as vitrines iluminadas que exibiam roupas que custavam mais do que ela ganhava em meses. No 3º andar, encontrou uma área mais reservada, com escritórios e consultórios. Uma placa discreta indicava banheiros ao final do corredor. Marina empurrou a porta pesada e entrou no que pensava ser um banheiro público comum. O ambiente era surpreendentemente luxuoso. Mármore Carrara nas paredes, torneiras douradas, espelhos enormes com molduras elegantes e um aroma suave de lavanda francês no ar. Estranhamente, não havia ninguém ali. Ela se dirigiu a uma das pias e se olhou no espelho. Os olhos vermelhos de tanto chorar contrastavam com sua pele pálida de cansaço. O blazer barato que havia comprado para as entrevistas estava amassado da viagem de ônibus, e o sapato de salto baixo começava a machucar após tantas caminhadas pela cidade. Foi quando a realidade de sua situação a atingiu como uma onda. A mãe doente, precisando de remédios, as contas acumulando, a sensação constante de não ser boa o suficiente, de que talvez nunca conseguisse sair daquela situação. Marina se apoiou na pia e começou a chorar. Não o choro contido que vinha segurando o dia todo, mas soluços profundos que vinham do fundo do peito, liberando toda a angústia acumulada dos últimos meses. Ela não sabia que aquele não era um banheiro público comum.
mas sim o banheiro privativo do escritório da Almeida Construções, uma das empresas mais respeitadas do país, e muito menos imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. Assim, o Matis Quátimo Ricardo Almeida ajustou a gravata italiana enquanto caminhava pelo corredor de mármore em direção ao seu escritório. Aos 35 anos, ele comandava um império imobiliário que seu pai havia começado e que ele havia expandido para além das fronteiras do estado de São Paulo. Aquela manhã havia sido particularmente produtiva. Fechara um contrato milionário para a construção de um complexo comercial na Barra Funda e aprovara os projetos para 3 novos edifícios residenciais na Zona Sul. Apesar do sucesso profissional, Ricardo carregava um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. 2 anos antes, havia perdido a esposa, Carolina, em um acidente de carro. Desde então, mergulhara no trabalho como forma de escape, transformando-se no homem de negócios implacável que a mídia especializada tanto admirava quanto temia. Ele entrou em seu escritório no 18º andar, um ambiente de vidro e aço com vista panorâmica para o centro de São Paulo. A secretária Dona Márcia, uma senhora de 55 anos, que trabalhava com ele há mais de uma década, trouxe o café expresso que ele tomava religiosamente às 4 da tarde. Senhor Ricardo, chegou o relatório da obra do Morumbi e os documentos para a reunião de amanhã estão na sua mesa, informou ela, organizando os papéis com a eficiência de sempre. Obrigado, Márcia. Pode cancelar a reunião das 5? Preciso revisar os números do projeto antes de apresentá-los. Ricardo trabalhou concentrado por 2 horas, analisando planilhas e contratos. Quando finalmente levantou os olhos dos documentos, sentiu o peso do dia. Decidiu tomar um banho rápido no banheiro privativo, anexo ao seu escritório. Um luxo que havia instalado quando assumiu a presidência da empresa para os dias em que precisava trabalhar até tarde ou quando vinha direto da academia. Ao abrir a porta do banheiro, parou imediatamente. Uma jovem estava debruçada sobre a pia, chorando de uma forma que ele reconheceu. Era o choro de quem chegou ao limite, de quem não sabe mais o que fazer. Por um momento, Ricardo ficou sem saber como reagir. Sua primeira reação foi de irritação. Como alguém havia conseguido entrar em seu banheiro privativo? Marina ouviu a porta se abrir e se virou rapidamente, os olhos arregalados de susto. Diante dela estava um homem alto, de cabelos escuros, com alguns fios grisalhos nas têmporas, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 1 ano. Seu rosto expressava uma mistura de surpresa e confusão. Eu sinto muito, gaguejou Marina, enxugando rapidamente as lágrimas com as costas das mãos. Eu pensei que fosse um banheiro público. Vou sair agora mesmo. Ela tentou passar por ele em direção à porta, mas Ricardo a impediu gentilmente, levantando a mão. Espere, disse ele, sua voz mais suave do que esperava. Havia algo na vulnerabilidade daquela jovem que o tocou de uma forma inesperada. Você está bem? Marina parou, ainda envergonhada, mas a gentileza na voz dele a surpreendeu. Ela esperava ser expulsa rudemente, ou até mesmo que chamassem a segurança. Eu não, respondeu honestamente, sua voz ainda embargada. Mas não é problema seu. Desculpe ter invadido. Isto aqui. Ricardo a observou melhor. Ela era jovem, provavelmente no início dos 20 anos, com cabelos castanhos presos em um coque simples, que já havia se desfeito parcialmente. Suas roupas eram simples, mas cuidadas. O tipo de roupa que alguém compra quando quer causar boa impressão, mas tem orçamento limitado. Havia uma dignidade em sua postura, mesmo em meio ao embaraço. Como você entrou aqui? Perguntou ele, mais por curiosidade do que por irritação. Segui as placas que indicavam banheiros, explicou Marina, apontando vagamente para a porta. Eu estava no shopping e precisava de um lugar para me recompor. Ricardo assentiu lentamente. Ele sabia que as placas no corredor eram antigas e pouco claras. Algo que sempre quisera mudar, mas nunca havia priorizado. Era fácil entender como alguém poderia se confundir. E por que precisava se recompor? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Normalmente não se envolvia em assuntos pessoais de estranhos, mas havia algo naquela situação que despertava sua curiosidade. Marina hesitou. Parte dela queria apenas sair dali o mais rápido possível, mas a gentileza inesperada daquele homem
e talvez a necessidade de desabafar com alguém a fizeram continuar. Perdi mais uma oportunidade de emprego hoje, disse ela, sua voz ficando mais firme. Na verdade, foram 5 esta semana. Minha mãe está doente, as contas estão acumulando e eu não sei mais o que fazer. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Havia anos que não se deparava com problemas tão básicos e fundamentais. Seu mundo era feito de milhões, fusões e aquisições, decisões que movimentavam fortunas. Ali estava alguém lutando pela sobrevivência básica, e isso o tocou de uma forma que não esperava. Qual é sua formação? Perguntou ele. Pedagogia, me formei há 3 meses, respondeu Marina, se perguntando por que estava contando tudo aquilo para um completo estranho. Mas parece que ninguém quer contratar alguém sem experiência. Ricardo assentiu, lembrando-se de quando havia começado na empresa do pai. Claro, ele nunca havia passado por dificuldades financeiras, mas lembrava-se da frustração de não ser levado a sério por causa da idade e da falta de experiência. Escute, disse ele, tomando uma decisão impulsiva que o surpreendeu. Não sei seu nome, mas tenho uma proposta para você. Marina piscou várias vezes, tentando processar as palavras que havia acabado de ouvir. Uma proposta? De um completo estranho que ela havia encontrado chorando em seu banheiro particular? Meu nome é Marina, disse ela cautelosamente. Marina Santos. E que tipo de proposta? Ricardo estendeu a mão formalmente. Ricardo Almeida. Prazer em conhecê-la, Marina. Ela apertou sua mão, notando a firmeza do aperto e a maciez de quem nunca precisou trabalhar com as mãos. O nome ecoou em sua mente. Almeida. Ela tinha certeza de que já havia ouvido em algum lugar. Olha, Marina, começou Ricardo, apoiando-se levemente na bancada de mármore. Minha empresa tem vários projetos sociais, e justamente esta semana perdemos uma coordenadora educacional. Alguém com formação em pedagogia seria perfeito para o cargo. Marina sentiu seu coração acelerar, mas tentou manter-se cautelosa. Coisas boas demais para ser verdade geralmente não eram verdade. Que tipo de projetos sociais? Perguntou ela. Temos creches em várias comunidades, onde construímos nossos empreendimentos populares, explicou Ricardo. Faz parte da nossa responsabilidade social. A coordenadora que saiu supervisionava 3 unidades na Zona Leste e estava desenvolvendo um programa de alfabetização para as mães das crianças. Os olhos de Marina se iluminaram. Zona Leste, perto de onde morava. E alfabetização de adultos era exatamente a área que mais a interessava durante a faculdade. Seria um trabalho de verdade? Perguntou ela, ainda desconfiada. Com carteira assinada, salário? Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dava em meses. Seria um trabalho de verdade. Salário de R$ 4.000 para começar. Vale transporte, vale alimentação, plano de saúde. Você pode incluir sua mãe no plano. Marina sentiu as pernas bambas. R$ 4.000 era mais do que ela havia sonhado ganhar em seu primeiro emprego. E plano de saúde para a mãe significaria acesso aos melhores médicos e medicamentos. Por que você faria isso? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Você nem me conhece. Ricardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a própria pergunta. Por que estava fazendo aquilo? Era impulso? Compaixão? Ou talvez o reconhecimento de algo em Marina que ele havia perdido há muito tempo? A capacidade de se emocionar genuinamente com as coisas simples da vida? Porque acredito que, às vezes, as melhores pessoas são aquelas que passaram por dificuldades, respondeu ele honestamente. E por quê? Bem, porque preciso de alguém que realmente se importe com o trabalho que vai fazer. Marina limpou as últimas lágrimas dos olhos e o olhou diretamente. Como sei que isso é real? Como sei que você não vai desaparecer amanhã e eu vou descobrir que foi tudo uma brincadeira cruel? A pergunta era justa, e Ricardo a respeitou por fazê-la. Venha comigo, disse ele, abrindo a porta do banheiro. Eles caminharam pelo corredor até o escritório principal. Marina ficou boquiaberta ao ver o ambiente. Uma sala enorme com vista panorâmica da cidade, móveis de design, quadros caros nas paredes e uma mesa que parecia maior que a sala de sua casa. Ricardo foi até a mesa e pegou alguns cartões de visita, entregando um para Marina. Almeida Construções, leu ela em voz alta. Ricardo Almeida,
Presidente. Pesquise sobre mim na internet quando chegar em casa, disse ele. Vai encontrar entrevistas, artigos em revistas de negócios, informações sobre a empresa. Tudo isso é real, Marina. E a oferta também é. Ela guardou o cartão cuidadosamente na bolsa, ainda tentando assimilar tudo o que estava acontecendo. Quando eu poderia começar? Perguntou ela. Que tal segunda-feira que vem? Isso te dá uma semana para se preparar, resolver suas pendências. Márcia, minha secretária, vai te passar todos os detalhes e te apresentar as creches. Como se tivesse sido invocada, Dona Márcia apareceu na porta do escritório. Senhor Ricardo, desculpe interromper, mas... Márcia, perfeito. Quero que você conheça Marina Santos, nossa nova coordenadora educacional dos projetos sociais. Dona Márcia olhou de Ricardo para Marina, claramente surpresa, mas sua experiência profissional falou mais alto. Prazer em conhecê-la, Marina. Vou preparar todos os documentos necessários. Márcia, Marina vai começar na segunda-feira. Por favor, agende uma visita às 3 creches para terça-feira e prepare um relatório sobre o programa de alfabetização que a Sandra estava desenvolvendo. Certamente, senhor Ricardo. Marina observava a interação, ainda em estado de choque. Tudo aquilo estava realmente acontecendo. Marina, disse Ricardo voltando-se para ela, deixe seus dados com a Márcia. Ela vai entrar em contato com você nos próximos dias para acertar os detalhes. Ela assentiu, ainda sem conseguir formar palavras adequadas para expressar sua gratidão. E Marina, acrescentou ele, sua voz ficando mais séria, eu espero muito de você. Esse trabalho é importante. Você vai estar lidando com crianças e famílias que precisam de verdade. Não é caridade, é uma oportunidade real de fazer a diferença. Eu não vou decepcionar, respondeu ela, sua voz firme pela primeira vez desde que havia entrado naquele banheiro. Prometo que não vou. A Marina deixou o edifício da Almeida Construções, como se estivesse flutuando. O céu de São Paulo continuava nublado, mas para ela parecia que o sol havia aparecido pela primeira vez em meses. Ela segurava o cartão de visita de Ricardo como se fosse um talismã, verificando a cada poucos minutos se ainda estava em sua bolsa. No ônibus para casa, ela finalmente permitiu-se acreditar que tudo aquilo era real. R$ 4.000 por mês, plano de saúde, carteira assinada. Era mais do que havia sonhado conseguir. Mas junto com a euforia, veio uma onda de nervosismo. E se ela não fosse capaz? E se Ricardo se arrependesse? E se descobrisse que havia cometido um erro? Chegando ao pequeno apartamento em São Mateus, Marina encontrou a mãe deitada no sofá, assistindo a uma novela com o volume baixo. Helena Santos, aos 52 anos, parecia mais velha devido à doença e às preocupações financeiras constantes. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e ela usava o mesmo pijama há 3 dias. Oi, mãe, disse Marina, tentando conter a excitação na voz. Como você está se sentindo? Melhor agora que você chegou, respondeu Helena com um sorriso cansado. Como foi a entrevista? Marina sentou-se na beirada do sofá, segurando as mãos da mãe. Mãe, aconteceu algo incrível hoje, algo que vai mudar nossa vida. Helena franziu o senho, preocupada. O que foi, Marina? Você está me assustando. Eu consegui um emprego de verdade, com salário bom e plano de saúde. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Sério? Como? Onde? Marina contou toda a história, desde o momento em que entrou no banheiro errado até a oferta de emprego. Helena escutou em silêncio, alternando entre expressões de surpresa, preocupação e esperança. Mas, filha, disse Helena quando Marina terminou, você tem certeza de que isso é real? Essas coisas não acontecem assim, do nada. Eu sei que parece improvável, mãe, mas olha isso. Marina mostrou o cartão de visita e pegou seu celular. Vou pesquisar sobre ele agora. Elas passaram a próxima hora navegando na internet, descobrindo tudo sobre Ricardo Almeida e sua empresa. Havia dezenas de artigos sobre ele, desde matérias sobre seus negócios até uma reportagem emocionante sobre a morte de sua esposa 2 anos antes. Olha aqui, mãe, disse Marina, mostrando uma matéria da revista Exame. Ele é considerado um dos empresários mais influentes do país. E aqui diz que a empresa dele realmente tem vários projetos sociais, incluindo creches em comunidades carentes.
Helena pegou o celular e leu atentamente. Ele perdeu a esposa muito novo, coitado, comentou. Talvez isso explique por que ele quis te ajudar. Às vezes, quando passamos por dor, ficamos mais sensíveis à dor dos outros. Marina assentiu, pensando no olhar de Ricardo quando ela havia contado sobre suas dificuldades. Havia algo ali além de simples compaixão, como se ele realmente entendesse o que significava sofrer. Mãe, com esse emprego, vamos conseguir comprar seus remédios, quitar as contas atrasadas e você vai poder se consultar com os médicos particulares, disse Marina, sua voz carregada de emoção. Helena abraçou a filha com força. Eu sempre soube que você era especial, Marina. Sempre soube que as coisas iam melhorar. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes para verificar se o cartão de Ricardo ainda estava na bolsa, se o celular não havia tocado com alguma mensagem dizendo que tudo havia sido um engano. Mas o silêncio da madrugada apenas confirmava que tudo era real. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era a dona Márcia. Bom dia, Marina. Espero não estar ligando muito cedo. Sou Márcia, a secretária do senhor Ricardo. Bom dia, dona Márcia. Não está cedo. Eu já estava acordada. Ótimo. Gostaria de marcar um encontro com você hoje à tarde para acertarmos os detalhes da sua contratação. Seria possível às 14 no escritório? Marina sentiu o coração disparar novamente. Claro, eu estarei lá. Perfeito. Traga seus documentos pessoais, carteira de trabalho, diploma e comprovante de residência. Vamos resolver toda a parte burocrática hoje mesmo. Depois de desligar, Marina correu para o guarda-roupa. Precisava de algo adequado para usar no escritório, mas suas opções eram limitadas. Escolheu uma saia preta simples e uma blusa branca, o conjunto mais profissional que possuía. Mãe, preciso sair mais cedo hoje. Vou resolver os papéis do emprego. Vai com Deus, minha filha. E Marina, obrigada. Obrigada pelo quê? Por nunca desistir, por cuidar de mim, por ser a filha maravilhosa que você é. Marina abraçou a mãe, sentindo uma mistura de gratidão e determinação. Ela não sabia exatamente o que a esperava, mas uma coisa era certa: ia dar o melhor de si naquele trabalho. Não apenas por gratidão ao que Ricardo havia feito, mas porque finalmente tinha a chance de fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como alguém havia feito na sua. Ao sair de casa, Marina olhou para o céu. Pela primeira vez em meses, ele estava azul e claro. Um novo dia estava começando, e com ele, uma nova vida. Marina chegou ao edifício da Almeida Construções 15 minutos antes do horário marcado. Havia passado a manhã toda organizando seus documentos e ensaiando mentalmente as possíveis perguntas que poderiam lhe fazer. A pasta que carregava, a mesma onde antes guardava currículos rejeitados, agora continha todos os papéis necessários para sua nova vida. Dona Márcia a recebeu com um sorriso caloroso na recepção. Aos 55 anos, ela tinha o ar de alguém que havia visto muitas mudanças na empresa e sabia distinguir entre funcionários temporários e aqueles que realmente fariam diferença. Marina, que bom vê-la novamente. Venha, vamos resolver tudo no meu escritório. O escritório de Márcia era menor que o de Ricardo, mas igualmente organizado. As paredes estavam cobertas com fotos da empresa ao longo dos anos, construções concluídas, eventos corporativos e algumas fotos pessoais que mostravam uma família sorridente. Sente-se, querida. Café? Por favor, respondeu Marina, ainda tentando se acostumar com a formalidade respeitosa com que estava sendo tratada. Enquanto Márcia preparava o café, Marina observou as fotos na parede. Uma em particular chamou sua atenção. Ricardo mais jovem, ao lado de uma mulher loira e elegante, ambos sorridentes em algum evento social. Era a esposa dele, Carolina, disse Márcia, notando o olhar de Marina. Uma mulher maravilhosa. Fazia muito trabalho voluntário, especialmente com crianças carentes. Foi ela quem convenceu o senhor Ricardo a expandir os projetos sociais da empresa. Ela morreu há 2 anos, não é? Perguntou Marina delicadamente. Márcia assentiu, sua expressão ficando mais sombria. Acidente de carro. Desde então o senhor Ricardo se fechou muito. Trabalha quase 16 horas por dia. Raramente sorri. Por isso fiquei tão surpresa ontem quando ele me apresentou você. Há meses que não o vejo tomar uma decisão tão humana. Marina processou a informação em silêncio.
Começava a entender melhor as motivações de Ricardo para ajudá-la. Mas vamos ao que interessa, disse Márcia, mudando o tom para algo mais profissional. Preciso de todos os seus documentos para preparar o contrato. Marina entregou os papéis, observando Márcia conferir cada um meticulosamente. Diploma, histórico escolar, certidões, comprovante de residência. Tudo foi analisado e fotocopiado. Perfeito. Seu salário será de R$ 4.000 mensais, como o senhor Ricardo mencionou. Além disso, você terá vale transporte de R$ 300, vale alimentação de R$ 400, plano de saúde para você e um dependente, e 13º salário. Marina fez cálculos mentais rapidamente. Era mais dinheiro do que havia visto junto em toda a sua vida. O plano de saúde, minha mãe pode ser incluída? Certamente. Vai precisar trazer os documentos dela também. O plano tem cobertura nacional e inclui consultas, exames e medicamentos com desconto. Lágrimas se formaram nos olhos de Marina. Finalmente, sua mãe poderia ter o tratamento adequado. Agora, sobre suas responsabilidades, continuou Márcia, entregando uma pasta com documentos. Você vai coordenar 3 creches, uma na Vila Esperança, uma em Itaquera e outra em São Mateus. Cada uma atende cerca de 80 crianças entre 2 e 5 anos. São Mateus? Marina se animou. Fica perto de onde moro. Perfeito. Isso facilitará seu trabalho. Você também vai dar continuidade ao programa de alfabetização para as mães das crianças, projeto que a Sandra, sua antecessora, estava desenvolvendo. Márcia abriu uma pasta mais espessa. Aqui estão todos os relatórios do último ano, cronogramas, orçamentos e informações sobre cada funcionário das creches. Sugiro que leia tudo com calma antes de segunda-feira. Marina pegou a pasta, sentindo o peso da responsabilidade que estava assumindo. Não era apenas um emprego. Eram 240 crianças e suas famílias dependendo do seu trabalho. Márcia, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Por que o senhor Ricardo realmente me contratou? Quero dizer, ele nem me conhece direito. Não fez entrevista formal, não pediu referências. Márcia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto poderia revelar. Marina, trabalhei com o senhor Ricardo por 12 anos. Vi ele construir essa empresa, casar, perder a esposa, e se transformar em alguém que apenas existe. Ontem foi a primeira vez em 2 anos que o vi agir por impulso, por emoção genuína. Ela se inclinou para a frente, tornando a conversa mais íntima. Ele viu algo em você. Talvez a lembrança da compaixão que Carolina sempre teve pelos menos favorecidos. Talvez o reconhecimento de alguém que luta de verdade. Não sei exatamente o que, mas sei que foi real. Marina assentiu, compreendendo a magnitude da confiança que estava sendo depositada nela. Não vou decepcioná-lo, disse ela com firmeza. Eu sei que não vai, respondeu Márcia com um sorriso. Agora, que tal se eu te levar para conhecer a creche de São Mateus hoje mesmo? Assim você pode começar a se familiarizar com o ambiente. E a creche. Esperança Infantil ficava em uma rua estreita de São Mateus, a apenas 15 minutos de caminhada da casa de Marina. O prédio de 2 andares havia sido construído pela Almeida Construções há 3 anos, em um terreno que antes abrigava casas abandonadas. A fachada colorida e os desenhos infantis nas paredes contrastavam com as construções simples ao redor. Marina e Márcia foram recebidas por Joana Santos, a diretora da creche, uma mulher de cerca de 45 anos, cabelos crespos presos em um coque alegre e olhos que brilhavam quando falava das crianças. Que bom conhecê-la, Marina, disse Joana apertando calorosamente sua mão. Estávamos ansiosos pela chegada da nova coordenadora. Desde que a Sandra saiu, ficamos meio perdidos com o programa de alfabetização das mães. Como funciona esse programa? Perguntou Marina enquanto caminhavam pelos corredores da creche. Começou há 8 meses, explicou Joana. Percebemos que muitas mães das nossas crianças não sabiam ler nem escrever direito. Isso dificultava tudo, desde ajudar os filhos com as atividades até conseguir empregos melhores. A Sandra desenvolveu um método específico para adultos, com aulas 3 vezes por semana. Elas passaram por uma sala onde 15 mulheres estavam sentadas em carteiras escolares, algumas com bebês no colo, tentando formar sílabas em um quadro negro.
A professora temporária, Carla, parecia sobrecarregada, tentando manter a atenção de todas. Quantas mães participam do programa? Perguntou Marina. 45 divididas em 3 turmas. Mas sem uma coordenação adequada, muitas estão desistindo. É frustrante para elas não ter continuidade. Marina observou as mulheres na sala. Reconhecia em seus rostos a mesma determinação que via no espelho todos os dias. Mulheres lutando para dar uma vida melhor aos filhos, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Posso conversar com elas? Pediu Marina. Joana acenou para Carla, que parou a aula. Pessoal, esta é Marina, nossa nova coordenadora educacional. Ela vai cuidar do nosso programa de alfabetização. Uma senhora de cabelos grisalhos levantou a mão. Moça, a gente está muito preocupada. Disseram que iam cancelar as aulas. Não vamos cancelar nada, respondeu Marina firmemente. Na verdade, vamos melhorar. Qual o nome da senhora? Rosa. Rosa Silva. Tenho 2 netos aqui na creche e estou tentando aprender a ler para ajudar eles com o dever de casa. Marina sentiu um aperto no peito. Dona Rosa, quantos anos a senhora tem? 58. Sei que estou velha para aprender, mas a senhora não está velha coisa nenhuma, interrompeu Marina. Nunca é tarde para aprender, e eu prometo que vamos fazer desse programa algo especial. Uma mulher mais jovem com um bebê no colo se manifestou. O problema é que às vezes não conseguimos vir porque não temos com quem deixar os outros filhos pequenos. Como é seu nome? Lúcia. Tenho 3 filhos. A mais velha está aqui na creche, mas os outros 2 ficam em casa comigo. Marina olhou para Joana. Seria possível criar um espaço para os irmãos menores ficarem brincando enquanto as mães assistem às aulas? É uma ótima ideia, respondeu Joana. Temos uma sala que não usamos muito no período da tarde. Perfeito. E que tal ampliarmos os horários? Algumas mães trabalham durante o dia e só podem vir à noite. As mulheres na sala começaram a se animar, conversando entre si sobre as possibilidades. Marina sentia a energia mudando, a esperança renascendo. Gente, disse Marina, chamando a atenção de todas, eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu cresci aqui perto, em um apartamento pequeno, vendo minha mãe lutar todos os dias para me dar uma educação. Sei como é difícil, mas também sei que quando mulheres como vocês se decidem a mudar alguma coisa, não há força no mundo que as pare. Dona Rosa se levantou e começou a aplaudir. Em segundos, toda a sala estava batendo palmas. Depois da visita à sala de aula, Joana levou Marina para conhecer o resto da creche. Berçário com 12 bebês, salas de atividades coloridas e cheias de brinquedos educativos, refeitório onde as crianças faziam 4 refeições por dia, área externa com playground. É impressionante, comentou Marina. Tudo é muito bem estruturado. O senhor Ricardo não economiza nos projetos sociais, explicou Joana. Ele diz que se é para fazer direito. Cada creche tem nutricionista, psicóloga e pediatra que vem 2 vezes por semana. No final da tarde, quando estavam indo embora, Márcia se virou para Marina. E então, o que achou? Acho que encontrei minha vocação, respondeu Marina, olhando mais uma vez para a creche. Essas mulheres, essas crianças, elas merecem o melhor que eu posso oferecer. Tenho certeza de que o senhor Ricardo ficará satisfeito com sua dedicação, disse Márcia. Enquanto voltavam para casa, Marina já estava planejando mentalmente mudanças no programa de alfabetização. Horários mais flexíveis, atividades para os filhos menores, talvez até um projeto para incluir os pais também. As possibilidades pareciam infinitas. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Marina, espero que tenha gostado da visita hoje. Mércia me contou que você fez várias sugestões interessantes. Estou ansioso para ver seu trabalho. Ricardo. Marina sorriu digitando uma resposta. Obrigada pela oportunidade, não vou decepcioná-lo. A resposta veio quase imediatamente. Eu sei que não vai. Segunda-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela acordou às 5 da manhã, muito antes do despertador tocar, com uma mistura de ansiedade e empolgação que a mantinha acordada há horas. Era seu primeiro dia oficial como coordenadora educacional, e ela queria causar uma boa impressão. Vestiu sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa azul marinho que havia comprado com parte do dinheiro que Ricardo havia adiantado para suas despesas iniciais. No espelho, praticou seu sorriso profissional
e repetiu mentalmente os pontos principais que queria discutir em sua primeira reunião com as equipes das 3 creches. Vai dar tudo certo, minha filha, disse Helena, que havia acordado cedo para preparar o café da manhã. Você nasceu para isso. Marina abraçou a mãe, notando que ela já parecia melhor. Na sexta-feira anterior, haviam conseguido comprar todos os medicamentos necessários e Helena havia marcado consulta com um cardiologista particular para a semana seguinte. O primeiro compromisso era às 8h na creche de Vila Esperança. Marina chegou 15 minutos antes querendo observar a rotina matinal. Viu pais e mães deixando as crianças, algumas correndo para não se atrasar para o trabalho, outras aproveitando para conversar rapidamente com as professoras. Dirce Oliveira, a diretora da unidade de Vila Esperança, era uma mulher de 50 anos com 25 anos de experiência em educação infantil. Diferente de Joana, ela parecia mais rígida e formal ao receber Marina. Bom dia, Marina. Ouvi falar que você tem algumas ideias para mudanças no programa, disse Dirce, com um tom que não soava muito receptivo. Bom dia, Dirce. Na verdade, gostaria de entender melhor como funcionam as coisas aqui antes de propor qualquer mudança, respondeu Marina diplomaticamente. Durante a reunião, ficou claro que Dirce havia desenvolvido uma rotina muito estruturada e não via necessidade de alterações. O programa de alfabetização funcionava apenas 2 vezes por semana, com turmas pequenas, e tinha uma lista de espera de mais de 30 mulheres. Não temos espaço nem professores para mais turmas, explicou Dirce. E, francamente, muitas dessas mulheres começam empolgadas, mas desistem em poucas semanas. Marina sentiu a primeira resistência real ao seu trabalho. Dirce, você já perguntou para elas por que desistem? Falta de comprometimento, principalmente. Educação exige disciplina. Ou talvez falta de flexibilidade nossa, respondeu Marina, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Que tal se conversarmos com as mulheres que estão na lista de espera? Vamos entender quais são as dificuldades reais delas? Dirce concordou relutantemente, e elas passaram 1 hora conversando com 10 mulheres que aguardavam vagas. As histórias eram similares: trabalho em horários variados, filhos pequenos para cuidar, falta de transporte para os horários disponíveis. Viu? Disse Marina quando saíram da reunião. Não é falta de interesse, são obstáculos práticos que podemos resolver. A segunda parada foi a creche de Itaquera, dirigida por Carlos Mendes, um pedagogo de 38 anos que havia assumido o cargo há apenas 6 meses. Carlos se mostrou muito mais receptivo às ideias de Marina. Estou aberto a qualquer sugestão, disse ele. Aqui o programa de alfabetização praticamente parou desde que a Sandra saiu. Tentei manter, mas não tenho experiência com educação de adultos. Essa unidade tinha problemas diferentes. O espaço era adequado, mas faltava material didático apropriado e as professoras não tinham treinamento específico para ensinar adultos. Carlos, você conhece o método Paulo Freire? Perguntou Marina. Ouvi falar, mas nunca estudei a fundo. É perfeito para nosso público. Vamos usar as experiências de vida das próprias mulheres como base para o aprendizado. Ensinar a ler e escrever através de palavras que fazem sentido no dia a dia delas. Carlos se animou com a proposta. Você pode treinar nossa equipe? Claro. Na verdade, tenho uma ideia para integrar as 3 creches. Que tal se fizermos um programa de capacitação geral? Padronizamos a metodologia, mas adaptamos à realidade de cada comunidade. Já eram 2 da tarde quando Marina chegou à creche de São Mateus para seu último compromisso do dia. Joana a recebeu com entusiasmo, ansiosa para ouvir sobre as outras unidades. Como foram as visitas? Perguntou Joana enquanto almoçavam juntas no refeitório da creche. Marina contou sobre os diferentes desafios encontrados. Cada lugar tem suas particularidades, mas o potencial é enorme. Só precisamos ajustar nossa abordagem. E a Dirce? Sei que ela pode ser resistente a mudanças. Vamos conquistá-la aos poucos, sorriu Marina. Quando ela vir os resultados, vai entender. À tarde, Marina participou de uma aula do programa de alfabetização em São Mateus. Dona Rosa estava lá, concentrada tentando escrever seu próprio nome. Lúcia havia trazido o bebê e estava tomando notas em um caderno surrado. Marina! Chamou uma mulher que ela não havia conhecido na sexta-feira. Soube que você vai melhorar nosso programa.
É verdade que vamos ter aulas à noite também? Como é seu nome? Sandra. Não, não sou a Sandra que trabalhava aqui antes, riu a mulher. Sou Sandra da limpeza do hospital. Trabalho de manhã e só posso vir estudar à noite. Sandra, a partir da próxima semana vamos ter turmas de manhã, tarde e noite, e também aos sábados para quem não pode durante a semana. O entusiasmo era contagiante. As mulheres começaram a sugerir amigas e vizinhas que gostariam de participar, e Marina percebeu que teria que pensar em uma estrutura muito maior do que havia imaginado inicialmente. No final do dia, ela ligou para Márcia. Preciso conversar com o Sr. Ricardo sobre o orçamento do programa. Tenho algumas propostas que vão exigir investimento adicional. Ele está em reunião até às 8, mas posso agendar algo para amanhã de manhã. Perfeito. E Márcia, obrigada por tudo. Querida, você que está fazendo a diferença. O Sr. Ricardo comentou hoje que recebeu ligações elogiosas dos 3 diretores sobre sua primeira visita. Marina sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ao chegar em casa, encontrou a mãe assistindo televisão com um semblante muito melhor. Como foi o primeiro dia, coordenadora? Perguntou Helena com orgulho na voz. Desafiador, mas incrível. Mãe, acho que encontrei o que quero fazer pelo resto da vida. Eu sempre soube, disse Helena abraçando a filha. Você sempre teve o dom de fazer as pessoas acreditarem em si mesmas. Naquela noite, Marina ficou acordada até tarde, preparando uma apresentação para Ricardo. Tinha planos ambiciosos: expandir o programa para atender mais de 200 mulheres, criar um sistema de creche para os filhos menores durante as aulas, desenvolver material didático específico e até mesmo pensar em cursos profissionalizantes básicos. Era arriscado pedir tanto em sua primeira semana, mas Marina sentia que tinha o apoio necessário e, mais importante, tinha a certeza de que aquelas mulheres mereciam toda a oportunidade possível de transformar suas vidas através da educação. Fate viúva. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório de Ricardo com uma pasta cheia de anotações e propostas. Havia passado a noite organizando dados, calculando custos aproximados e estruturando um plano detalhado para expandir o programa de alfabetização. Ricardo a recebeu em sua sala de reuniões, um ambiente mais informal que seu escritório principal. Ele parecia mais relaxado, usando uma camisa social sem gravata e com as mangas arregaçadas. Marina, Márcia me disse que você tem algumas propostas. Como foi sua primeira semana? Foi reveladora, respondeu ela, abrindo sua pasta. Descobri que temos um potencial muito maior do que eu imaginava, mas também desafios que precisam ser endereçados. Ela começou apresentando os números. Mais de 60 mulheres nas listas de espera das 3 creches, taxa de evasão de 40% no programa atual e demanda crescente por horários alternativos. O problema não é falta de interesse, explicou Marina. É falta de flexibilidade nossa para atender às necessidades reais dessas mulheres. Ricardo escutava atentamente, fazendo algumas anotações. Continue. Marina apresentou sua proposta. Expandir para 6 turmas por creche. Criar espaços para os filhos menores durante as aulas, contratar professores especializados em educação de adultos e desenvolver material didático baseado no método Paulo Freire. Qual seria o investimento necessário? Perguntou Ricardo. Aproximadamente R$70 mil para a estruturação inicial e um aumento de 40 mil mensais no orçamento operacional. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, analisando os números. Marina sentia o coração batendo acelerado, tentando interpretar sua expressão. Marina, você está aqui há uma semana e já quer triplicar o programa? Eu sei que parece ambicioso, mas... Não, a interrompeu Ricardo com um sorriso. Não parece ambicioso, parece necessário. Marina suspirou aliviada. Aprovado, continuou ele, mas com algumas condições. Quero relatórios mensais detalhados sobre o progresso, métricas claras de sucesso e um cronograma realista de implementação. Claro, já pensei nisso. Marina puxou mais papéis da pasta. Aqui está o cronograma de implementação. 3 meses para estar totalmente operacional, com metas específicas para cada etapa. Ricardo examinou os documentos, impressionado com o nível de detalhamento. Você fez tudo isso em uma semana? Fiz porque acredito no projeto.
E porque vi nos olhos daquelas mulheres a mesma determinação que minha mãe sempre teve. Essa era a primeira vez que Marina mencionava algo pessoal, e Ricardo percebeu. Como está sua mãe? Muito melhor, obrigada. Ela começou o tratamento com o cardiologista particular na semana passada. O médico disse que com os medicamentos certos e acompanhamento adequado, ela pode ter uma vida normal. Fico feliz em saber disso. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, antes de Ricardo voltar ao assunto profissional. Marina, tenho uma pergunta. Por que educação de adultos? Por que não ensino infantil tradicional? Marina pensou por um momento antes de responder. Porque quando você ensina uma criança, está educando uma pessoa. Quando ensina um adulto, especialmente uma mãe, está impactando uma família inteira. Essas mulheres vão ajudar os filhos com o dever de casa, vão poder ler os rótulos dos medicamentos, vão entender os contratos que assinam. É um efeito multiplicador. Ricardo assentiu, lembrando-se de algo que Carolina sempre dizia sobre o poder transformador da educação feminina. Muito bem, você tem carta branca para implementar sua proposta. Márcia vai te ajudar com toda a parte burocrática e financeira. Obrigada, Ricardo. Sério, obrigada por confiar em mim. Você está me dando motivos para confiar, respondeu ele se levantando. Agora vamos almoçar? Tenho algumas perguntas sobre como você pretende lidar com a resistência da Dirce. Marina riu. Você já sabe sobre isso? Dirce me ligou ontem reclamando que você estava revolucionando demais as coisas. Para ela, isso foi uma reclamação. Para mim, foi uma recomendação. Durante o almoço em um restaurante próximo ao escritório, Ricardo perguntou sobre a estratégia de Marina para cada creche. Ela explicou sua abordagem. Trabalhar primeiro com Carlos em Itaquera, onde havia menos resistência, criar resultados visíveis e depois usar esses sucessos para convencer Dirce. É uma estratégia inteligente, comentou Ricardo. Mostre resultados antes de pedir mudanças. Aprendi isso observando minha mãe, disse Marina. Ela sempre dizia que ações falam mais alto que palavras. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Mesmo sem ter tido oportunidades de estudar, ela me ensinou mais sobre vida do que qualquer livro. Ricardo se identificou com o comentário. Meu pai também era assim. Construiu essa empresa com ensino fundamental incompleto, mas tinha uma sabedoria prática que nenhuma faculdade ensina. Era a primeira vez que Ricardo compartilhava algo pessoal sobre sua família, e Marina percebeu que estava sendo admitida em um círculo de confiança muito restrito. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. Por que você realmente me contratou? E não me diga que foi só porque eu estava chorando no seu banheiro. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente na comida. Você me lembrou de algo que eu havia perdido. O quê? A capacidade de se emocionar genuinamente com as dificuldades dos outros. Nos últimos 2 anos, eu me fechei tanto que esqueci como é importante se importar com pessoas além de mim mesmo. Marina sentiu a honestidade na resposta e ficou tocada pela confiança que ele estava depositando nela. Sua esposa trabalhava com projetos sociais também. Carolina era pedagoga, como você. Ela que me convenceu a expandir os projetos da empresa. Dizia que não bastava construir casas para as pessoas, era preciso construir oportunidades também. Ela parecia especial. Era, disse Ricardo com um sorriso triste. Acho que é por isso que vi algo familiar em você naquele dia. A mesma paixão, a mesma determinação em ajudar os outros. Marina entendeu então que sua contratação tinha sido mais do que um ato de caridade ou impulso. Tinha sido Ricardo tentando reconectar-se com uma parte de si mesmo que havia perdido junto com a esposa. Obrigada por me contar isso, disse ela, e prometo que vou honrar a memória dela através do meu trabalho. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno que Márcia não via há meses. Tenho certeza de que vai. 2 meses depois da implementação do novo programa, Marina estava na creche de Itaquera, observando algo que a emocionava profundamente. Dona Conceição, uma senhora de 62 anos, lia em voz alta uma receita de bolo para as outras alunas da turma da tarde. 2 xícaras de farinha de trigo, dizia Conceição lentamente, passando o dedo pelas palavras. 3 ovos, 1 xícara de açúcar. A sala estava em silêncio absoluto, todas as mulheres atentas àquela pequena conquista que representava uma revolução na vida de Conceição.
Quando ela terminou a leitura, a sala explodiu em aplausos. Eu consegui! Gritou Conceição com lágrimas nos olhos. Aos 62 anos, eu consegui ler uma receita. Marina se aproximou e abraçou a senhora. Conseguiu sim, dona Conceição. E agora pode fazer aquele bolo de chocolate que sempre quis ensinar para a neta. Carlos, o diretor da creche, se aproximou de Marina. Você viu os números da semana? 0 evasão em todas as turmas. E temos uma lista de espera de 40 mulheres só aqui em Itaquera. É incrível, respondeu Marina, ainda emocionada com a cena que havia presenciado. E na Vila Esperança? Até a Dirce está impressionada. Ela me ligou ontem perguntando se podia visitar nossas turmas para ver como estamos trabalhando. Marina sorriu. A resistência inicial de Dirce havia se transformado em curiosidade e depois em admiração pelos resultados que estava vendo. Na semana anterior, ela havia pedido para participar do treinamento de professores que Marina estava ministrando. O telefone de Marina vibrou com uma mensagem de Ricardo. Reunião às 16 horas. Tenho uma proposta para você. Preciso ir, disse Marina para Carlos. Mas amanhã volto para a formatura da turma piloto. A formatura era outro projeto que Marina havia implementado. Uma cerimônia simples, mas significativa para as mulheres que completavam o ciclo básico de alfabetização. Seria a primeira de muitas, e ela estava ansiosa para ver o orgulho nos rostos das formandas. No escritório de Ricardo, Marina encontrou também Márcia e um homem que não conhecia, elegante, de aproximadamente 40 anos, usando um terno impecável. Marina, quero apresentar João Pedro Nascimento, diretor de educação da Fundação Bradesco, disse Ricardo. Marina cumprimentou o homem, intrigada com sua presença ali. Marina, continuou Ricardo, João Pedro procurou nossa empresa depois de ouvir falar do sucesso do nosso programa de alfabetização. A Fundação Bradesco quer propor uma parceria. João Pedro se dirigiu a Marina. Ficamos impressionados com os resultados que vocês alcançaram em tão pouco tempo. 15% de aumento na frequência escolar dos filhos das participantes, redução significativa na evasão e, principalmente, o método inovador que vocês desenvolveram. Obrigada, respondeu Marina modestamente. Mas não inventamos nada. Apenas adaptamos metodologias comprovadas à nossa realidade. Exatamente por isso queremos propor uma parceria, disse João Pedro. A Fundação tem recursos para expandir esse modelo para outras cidades. Estamos falando de potencialmente alcançar 5.000 mulheres no primeiro ano. Marina sentiu o coração acelerar. 5.000. São Paulo interior, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, enumerou João Pedro. Cidades onde já temos infraestrutura, mas faltava a metodologia adequada. Ricardo se inclinou para a frente. Marina, eles querem que você lidere esse projeto de expansão. Seria uma promoção significativa. Coordenadora regional, salário de R$8.000, equipe própria e a oportunidade de impactar milhares de vidas. Marina ficou em silêncio, processando a proposta. Era um sonho que nem sabia que tinha. Posso perguntar qual seria minha responsabilidade específica? Perguntou ela. Você desenvolveria o currículo padronizado, treinaria as equipes locais, faria o acompanhamento dos resultados e seria a referência técnica do projeto, explicou João Pedro. Basicamente, replicar em larga escala o que você fez aqui. E quanto às nossas creches atuais? Continuariam funcionando normalmente, assegurou Ricardo. Você formaria uma sucessora aqui, mas manteria a supervisão geral. Marina olhou pela janela vendo a cidade de São Paulo se estender até o horizonte. Pensou em Dona Rosa, Lúcia, Conceição e todas as outras mulheres que havia conhecido nos últimos meses. Posso ter um tempo para pensar? Claro, disse João Pedro. É uma decisão importante. Que tal darmos uma resposta na próxima semana? Depois que João Pedro saiu, Marina ficou sozinha com Ricardo e Márcia. O que você está pensando? Perguntou Ricardo. Estou pensando que há 6 meses eu estava desempregada e desesperada. Agora estou sendo convidada para liderar um projeto que pode mudar a vida de milhares de pessoas. Parece surreal. Você merece essa oportunidade, disse Márcia. Vi como você se dedicou, como se importa genuinamente com cada aluna. Marina, disse Ricardo, quero que saiba que, independente da sua decisão, você sempre terá um lugar nesta empresa. Você trouxe de volta
Algo que eu pensava ter perdido para sempre. O quê? A lembrança de por que fazemos o que fazemos. Não é só sobre lucro ou crescimento. É sobre usar nossos recursos para fazer diferença na vida das pessoas. Marina sentiu lágrimas se formando. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu aceitar essa proposta, você vai continuar se envolvendo com os projetos sociais? Ou vai voltar a se focar apenas nos negócios? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele refletiu por um momento antes de responder. Sabe, você me fez redescobrir algo importante. Desde que Carolina morreu, eu me convenci de que me manter distante das emoções era mais seguro. Mas você me mostrou que se importar com os outros, se envolver genuinamente, não é fraqueza. É o que nos torna humanos. Então, independente da sua decisão, eu vou continuar envolvido. Na verdade, tenho pensado em expandir ainda mais nossos projetos sociais. Talvez até criar uma fundação própria da empresa. Marina sorriu. Nesse caso, tenho uma contraproposta. Ricardo e Márcia a olharam curiosos. E se eu aceitar liderar a expansão do programa, mas mantivermos nossa parceria? A Almeida Construções poderia ser nosso braço de infraestrutura, construindo os espaços adequados nas outras cidades. Seria uma parceria tripla. Fundação Bradesco com os recursos, você com a infraestrutura e eu com a metodologia. Ricardo se recostou na cadeira, impressionado. Você quer transformar isso em algo ainda maior. Quero transformar isso no maior programa de alfabetização de adultos do país, disse Marina com determinação. Se vamos sonhar, que seja grande. Márcia riu. Ricardo, parece que você encontrou alguém ainda mais ambiciosa que você. Isso é ótimo, respondeu Ricardo estendendo a mão para Marina. Parceiras? Parceiros, concordou Marina, apertando sua mão. Naquela noite, Marina chegou em casa com uma mistura de euforia e nervosismo. Helena estava na cozinha, preparando o jantar e cantarolando baixinho, algo que não fazia há anos. Mãe, preciso contar uma novidade. Helena se virou, vendo o brilho especial nos olhos da filha. Pelas suas caras, deve ser algo muito bom. Marina contou tudo. A proposta da Fundação Bradesco, a ideia da parceria, a possibilidade de alcançar milhares de mulheres. Minha filha, disse Helena, abraçando Marina, lembro quando você era pequena e dizia que ia mudar o mundo. Parece que você estava certa. Estou com medo, mãe, e se eu não conseguir? E se for grande demais para mim? Helena segurou o rosto da filha entre as mãos. Marina, você pegou uma menina que estava chorando no banheiro de um estranho e transformou isso na oportunidade da sua vida. Agora, vai pegar essa oportunidade e transformar em esperança para milhares de mulheres. Se alguém pode fazer isso, é você. Pensto sembra. 6 meses depois, Marina estava no palco do Centro de Convenções Rebouças, diante de uma plateia de 400 pessoas, educadores, empresários, representantes governamentais e principalmente mulheres que haviam participado do programa de alfabetização. Era o lançamento oficial da Rede Esperança, parceria entre a Fundação Bradesco, Almeida Construções e o Instituto Marina Santos, uma organização que ela havia criado para coordenar o projeto. Quando entrei naquele banheiro chorando 6 meses atrás, começou Marina ao microfone, sua voz firme e emocionada. Eu não imaginava que estava prestes a encontrar não apenas um emprego, mas uma missão de vida. Na primeira fila, Helena aplaudia orgulhosa, ao lado de Ricardo, Márcia, Joana, Carlos e até Dirce. No palco ao lado de Marina, Dona Rosa segurava um microfone, preparada para dar seu depoimento. Hoje temos 847 mulheres matriculadas em 15 cidades do estado de São Paulo, continuou Marina. Mas mais importante que os números são as histórias. Dona Rosa, que está aqui comigo, aos 58 anos, não apenas aprendeu a ler e escrever, mas está fazendo curso de informática básica e ajudando a neta com os deveres de casa. Rosa pegou o microfone com mãos que já não tremiam como antes. Há 1 ano, eu assinava documentos com o dedo. Hoje assino meu nome completo e sei ler cada palavra do que estou assinando. Isso não tem preço. A plateia se levantou em aplausos. Marina olhou para Ricardo na primeira fila, que sorria com orgulho genuíno. Nos últimos meses, ele havia se tornado um defensor apaixonado dos projetos sociais, frequentando as formaturas,
e conhecendo pessoalmente muitas das alunas. O programa não mudou apenas a vida dessas mulheres, continuou Marina. Mudou a minha também. E mudou a vida de todos os que se envolveram com ele. Porque descobrimos que quando você realmente se importa com alguém, quando oferece uma oportunidade real de crescimento, você não está apenas transformando a vida da pessoa, você está transformando a sua própria. Ela fez uma pausa olhando para o público. Nosso objetivo para o próximo ano é ambicioso. 5.000 mulheres em 50 cidades. Mas sabemos que é possível, porque já provamos que funciona. Após a apresentação, houve um coquetel onde Marina circulou entre os convidados, respondendo perguntas e ouvindo sugestões. Foi quando se aproximou de um grupo familiar, uma jovem mulher com uma criança no colo e um homem ao lado. Marina, disse a mulher timidamente, eu queria te agradecer. Por causa do programa, minha mãe conseguiu ajudar minha filha a ler. Ela estava com dificuldades na escola, mas agora está indo muito bem. Como é o nome da sua mãe? Lúcia. Lúcia Santos. Ela sempre fala de você. Marina sorriu, lembrando-se da mulher que havia conhecido na primeira visita à creche de São Mateus. E como ela está? Ótima. Terminou o curso básico e agora está no programa de informática. Até arrumou um emprego melhor numa loja, porque agora sabe ler e fazer contas direito. Histórias como essa se repetiram durante toda a noite. Marina ouviu sobre filhos que melhoraram na escola, mulheres que conseguiram empregos melhores, avós que finalmente podiam ler histórias para os netos. No final do evento, quando a maioria dos convidados já havia saído, Ricardo se aproximou de Marina. Como você está se sentindo? Realizada, respondeu ela sem hesitar, e um pouco sobrecarregada com tanta responsabilidade. Você vai dar conta. Aliás, tenho uma surpresa para você. Ricardo entregou um envelope elegante. Dentro havia uma chave e um endereço. O que é isso? O endereço da nova sede do Instituto Marina Santos, um prédio inteiro com salas de aula, biblioteca, laboratório de informática e até um auditório para suas apresentações. Marina ficou sem palavras. Ricardo, isso é necessário. Se vamos fazer isso direito, você precisa de infraestrutura adequada. Considerem um investimento da Almeida Construções no projeto. Ela o abraçou impulsivamente, algo que surpreendeu ambos. Obrigada. Por tudo. Por ter acreditado em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Marina, disse Ricardo quando se separaram. Posso fazer uma confissão? Claro. Naquele dia, quando te encontrei chorando, eu também estava no meu pior momento. Estava considerando vender a empresa, me mudar para outro país, começar tudo de novo longe das memórias. E o que mudou? Você me lembrou de que fugir dos problemas não os resolve. E que às vezes, quando você para de se concentrar na própria dor e começa a ajudar com a dor dos outros, encontra um propósito que nem sabia que estava procurando. Marina assentiu, compreendendo. Carolina ficaria orgulhosa do que você se tornou. Do que nós nos tornamos, corrigiu ele, porque isso é uma parceria de verdade. Você trouxe a paixão e a metodologia, eu trouxe os recursos e a infraestrutura. Juntos, estamos criando algo que nenhum de nós conseguiria sozinho. Helena se aproximou dos dois carregando sua bolsa e pronta para ir embora. Marina, que tal irmos para casa? Foi um dia longo. Claro, mãe. Marina se virou para Ricardo. Nos vemos segunda-feira? Na verdade, disse Ricardo com um sorriso misterioso. Nos vemos domingo. Esqueceu que temos a formatura especial em São Mateus? Marina riu. Ela havia organizado uma cerimônia especial para as primeiras 100 mulheres que completaram o programa, incluindo Dona Rosa, Lúcia e muitas outras que se tornaram mais que alunas, se tornaram amigas. Como eu poderia esquecer? É o dia mais importante. No táxi para casa, Helena segurou a mão da filha. Estou orgulhosa de você, Marina, muito orgulhosa. Obrigada por nunca ter desistido de mim, mãe, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sempre soube que você era especial. Só estava esperando o mundo descobrir também. Marina olhou pela janela do táxi, vendo a cidade de São Paulo passar. As luzes dos prédios criavam um padrão hipnotizante, cada uma representando vidas, sonhos, histórias. E agora, ela fazia parte de centenas dessas histórias, ajudando a transformá-las. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Dona Rosa. Marina,
Não consegui falar com você hoje no evento. Queria que soubesse que, além de aprender a ler, aprendi algo mais importante. Nunca é tarde para recomeçar. Obrigada por me ensinar isso. Com carinho, Rosa, que agora assina o próprio nome. Marina sorriu, guardando o telefone. 6 meses atrás, estava chorando num banheiro, achando que sua vida havia chegado ao fim. Hoje, sabia que na verdade estava apenas começando. Às vezes, os maiores milagres nascem dos momentos mais desesperadores. E às vezes, quando você pensa que está perdida, está na verdade prestes a encontrar exatamente onde deveria estar.